Amores do meu coração, nós segundamos, queridos lindos. Ó, fomos transportados para o País das Maravilhas. Por quê? Porque nós temos aqui Alice maravilhosa. Gente, a Alice está aqui por N motivos. Primeiro, pela mente brilhante que ela tem. Ficamos sabendo que, inclusive, já fez ginástica olímpica. Foi ginástica olímpica? Foi ginástica olímpica. Ginástica olímpica. Mas, gente, ela é uma das protagonistas da segunda temporada da série Justiça, que traz vários casos de pessoas que buscam o quê, gente? Justiça. E olha só que maravilha. A gente quer saber de você que está em casa. A sua relação com a justiça é como? Você confia na justiça dos homens? Você espera da justiça de Deus, da justiça do universo? E a nossa própria justiça uns com os outros? Como é que funciona? Faz o seguinte, vem na hashtag Papo de Segunda no GNT, entra agora aí, já vem na nossa hashtag e conta pra gente como é a sua relação com a justiça. Eu acho que é muito difícil falar de justiça num país desigual como o Brasil, né? Eu acho que a primeira temporada de Justiça, que eu acho que, se não me engano, foi transmitida em 2016, já trouxe muitos questionamentos, assim, pra gente, né? São várias histórias diferentes. Essa temporada de agora, a minha personagem, que é a Carolina, ela é abusada pelo tio, né? Ela é estuprada por 2 anos por esse tio, que quem interpreta o Jaime, né? É o Murilo Benício. E ela resolve passar um tempo fora dessa cidade dela, que é Ceilândia. A gente filmou em Brasília, em Ceilândia. Ela resolve passar um tempo fora e quando ela retorna à cidade natal, né, a Ceilândia, ela dá de cara com esse tio de novo e ele tenta novamente abusar dela. E ela resolve denunciar. E isso é uma grande questão, porque ele é um cara que é o patriarca da família, ele sustenta aquela família, ele trabalha numa rede de supermercados e as irmãs trabalham para ele, a Carolina, né, começa a trabalhar também nessa rede. Então é uma situação muito delicada, porque a família tenta contornar ali de alguma forma, né, para isso não explodir, isso não aparecer na mídia. E é uma situação que precisa ser denunciada. Agora, o que eu noto é que você está falando e te gera uma certa angústia essa reflexão de justiça, né? Eu vejo que tem uma bolinha aí dentro que bate e volta de um lado para o outro, porque, pelo visto, esse trabalho mexeu muito com você, né? Mexeu. Tá mexendo muito. Tá mexendo muito. Eu acho que é um tema que, primeiro, me afeta muito porque eu sou mulher e depois porque, de alguma forma, eu já sofri abusos na minha vida. Então, acho que, de alguma forma, essa série é uma denúncia para mim. É uma forma de denunciar também. De alguma forma, essa série está me dando uma voz. Então, ainda... Enfim, tem muita coisa pela frente. A gente já filmou 2 para 3 meses, mas ainda temos 2 meses pela frente. E muita coisa para desenrolar a partir daí. Mas posso dizer que, de cara, acho que foi um dos trabalhos que mais mexeu comigo. Tá mexendo. Essa sua verdade fica muito evidente. Até a sensação de você estar ajudando um monte de gente que está passando por um monte de situação dessa por aí, que é possível denunciar, né? Sim, exatamente. Você viveu um momento muito forte, né, Joãozinho? Você perdeu o Leandro Lô, que era um amigo que você tinha de coração, e volta e meia nas suas redes sociais você clama por justiça. Você acha que quando e se a pessoa cometeu esse crime e for punida, isso vai apaziguar um pouco o coração? Qualquer coisa, né? Acho que assim, a Manuela falou uma coisa, né, que existem crimes, se não me engano, irreparáveis, né? E é verdade, tirar a vida de um sujeito, você acabou com uma família, você acabou com um sonho, você matou um jovem, você destruiu ali um ecossistema inteiro. Vai trazer ele de volta? Não vai. Vai secar as lágrimas daquela mãe? Não vai. Daquela irmã? Não vai. Daquele sobrinho? Não vai. Dos amigos? Não vai. Aquele sorriso não existirá nunca mais na vida. Aquele talento profissional não estará nos tatames lutando. Acabou. Agora, por outro lado, você não precisa também beneficiar o cara que matou, que é o que está sendo feito hoje em dia, né? É um policial militar. E quero deixar muito claro que existem vários policiais militares que fazem um bom trabalho
e ele não é... Esse cara é um assassino mesmo, não é? É um sujeito que matou uma pessoa, puxou briga com a pessoa, matou essa pessoa, foi encontrar uma garota de programa, dormiu, transou, bebeu. É um psicopata completo, assim. E ele, hoje em dia, está preso na prisão para policiais militares, que é uma colônia de férias, não tem porta, é ar-condicionado. Então, assim, e ele ganha salário. Então, é complicado você pensar que o Leandro, por exemplo, era o cara que sustentava a família dele, né? Então, você pensa que existe uma mãe, uma irmã e um sobrinho, e ele não tinha um pai, né? O pai foi embora. Então, essas 3 pessoas estão sem fonte de renda, claro que trabalham, mas o grosso ali se foi, e o Estado não está ali amparando eles, está amparando o assassino. A gente que é religioso, que teve uma formação cristã, a gente pensa muitas vezes nisso. Pô, se Deus é tão bom como Ele é bom, por que Ele permite que as injustiças aconteçam? Por que Ele permite que tanta gente sofra, principalmente gente que vem de quebrada? A gente vê injustiça acontecendo muitas vezes sem nenhuma margem de reparação. Como é que você organizou isso na sua ideia? Porque até hoje eu tenho esse dilema, velho. Pô, cara, eu também tenho, cara, e já coloquei isso em xeque algumas vezes, assim. Só para contextualizar, eu me considero um homem cristão, apesar de trabalhar com entretenimento, tem gente que se choca um pouco com isso, assim, né? Mas Deus não é apenas bom, Deus é bom e justo. Ele não se agrada com a injustiça, tá ligado? Isso foi o que eu aprendi. O que é injusto são os seres humanos. Então, por amar a gente, esse é o conceito que eu cresci, por amar a gente, Deus acabou nos dando o livre-arbítrio ali, né? Se a gente for em Gênesis, assim, revisitar Gênesis, Deus nos criou a imagem e semelhança e, na teoria, era pra gente amar uns aos outros. Mas amar uns aos outros é uma parada meio que facultativa, uma sugestão. Então, se a gente pega ali os 10 mandamentos de Moisés, que, na minha opinião, é o que todo mundo deveria seguir para não ferir as outras pessoas, os próximos, tem gente que tem uma teoria que dá para reduzir os 10 mandamentos em 2, que é amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí, mais uma vez, é apenas uma sugestão, porque com livre-arbítrio você pode tomar decisão, mas tem consequências por não seguir essa orientação de Deus, né? Se a gente pegar... Tem uma passagem de Provérbios que diz que Deus... tem 2 coisas que ele abomina, assim. Que a primeira é quando o inocente ele é condenado e quando a pessoa que está cometendo a injustiça ali, ele é absolvido. Isso é uma passagem bíblica, né? Mas se a gente vai para o final, assim, para Apocalipse, não estou pregando aqui, é muito o que eu aprendi, a teoria, né, de vir de quebrada, vir desse berço evangélico. Tem uma passagem que diz que eis que venho sem demora e trago comigo o galardão da recompensa para cada um de acordo com as suas obras. Ou seja, cara, aqui se faz, aqui se paga. Eu acredito muito nisso. Em diversas religiões, cada uma trata disso de um jeito diferente, né? Você colhe o que planta, que se faz, que se paga, enfim. Mas mesmo assim, por alguns momentos da minha vida, eu acabei pensando que, botando isso em xeque, assim, né? Poxa, será que Deus é justo mesmo? E, cara, entrei em campanha, entrei em oração por algumas dificuldades que eu estava na minha vida, que eu não estava conseguindo resolver. Eu falei, cara, isso aqui eu acho que só Deus vai conseguir me ajudar. E Deus provou que é fiel na minha vida e conseguiu resolver esses problemas que eu achava que eu ia conseguir e depois eu não consegui. Então, cara, hoje eu tento dar testemunho da minha vida assim e colocar Deus em primeiro lugar. Uma das coisas que se discute hoje em dia, eu vou falar aqui, não sei se eu já falei aqui, mas eu sou radicalmente a favor do projeto de lei que determina maior responsabilização e maior transparência dessas plataformas. Eu tenho para mim, não é exagero retórico, eu considero a minha Câmara, né? Eu considero esses Mark Zuckerberg da vida criminosos. Deveriam responder no Tribunal de Haia
por crimes contra a humanidade. O que essas plataformas já fizeram ao redor do mundo, em Mianmar, no Sri Lanka, as democracias que elas têm degradado. No Brasil, né? No Brasil, No Brasil, não tem como não tudo em falar. nome de maior engajamento e, portanto, maior publicidade. O Facebook, o último dado que eu vi, ganhava 80 bilhões de receita publicitária por ano, destruindo democracias por onde passa. Criando treta. Criando treta. Estimulando o pior das pessoas. É uma espécie assim de gabinete psicológico do mal. Eles entenderam certos comportamentos das pessoas e criaram algoritmos que estimulam os piores comportamentos das pessoas. Não, uma das coisas que está sendo pesquisa. estudada. Uma das coisas que está sendo estudada hoje, por exemplo, isso que o João falou, já compartilhei e tal, não sei o quê, é o que os pesquisadores chamam de atrito, criação de atrito. Por exemplo, você criar um botão que impede o compartilhamento imediato. Viu uma notícia, quer compartilhar? Vem o dispositivo e pergunta para você assim... Tem certeza? Tem certeza? Quer escrever alguma coisa sobre... Isso já faz você dar um pezinho atrás. Então, para terminar, assim, eu acho que a grande reparação possível que a gente pode ter para um caso como esse é nós nos organizarmos como sociedade e cobrarmos das plataformas que são hoje o grande veículo de responsabilidade coletiva e cada um de nós individualmente nos cobrarmos uma atitude mais cética, uma atitude de dúvida, acho que o João chamou de responsabilidade, né? Você parar aquilo e questionar, será que... Chamei de honestidade. Honestidade. Será que isso é verdade? E ficar muito atento com as armadilhas do nosso narcisismo, viu? Porque o que está movendo o mundo hoje é um narcisismo doentio. Sim. As pessoas sabem que se compartilharem aquilo, elas vão receber benefícios do seu grupo. Perfeito. Elas leem um código de grupo, elas já entenderam que tem um certo código de grupo que diz que elas vão ser recompensadas se elas tiverem um determinado comportamento. E foda-se se um indivíduo foi destruído por causa desse comportamento. E a velocidade também. A velocidade, eu fui o primeiro a compartilhar. Exato, então aí ganha mais. Ganha mais.